De volta com Caminhantes, hoje eu estou conversando com o Coronel Roberson Bondaruc, da Polícia Militar do Paraná. O tema da conversa são as estratégias que o cidadão comum pode adotar para se prevenir contra a violência e contra o crime. Coronel, a gente tem visto cada vez mais condomínios sendo construídos nas grandes cidades e a principal justificativa das pessoas que se mudam para um condomínio é a questão da segurança mesmo. O condomínio garante a segurança das famílias? Na verdade, isso depende de uma série de fatores. Não apenas as pessoas que moram numa residência normal, convencional, podem ter bons níveis de segurança, como pessoas que moram em condomínios podem não ter este nível de segurança melhor. Isso depende, primeiramente, da própria estrutura do condomínio, da casa, e depende do comportamento das pessoas. Há muitos problemas de condomínios invadidos, tendo em vista que as pessoas, embora tenham muitas vezes uma estrutura boa, uma estrutura física boa no condomínio, assumem determinados comportamentos de risco. Por exemplo, se o morador, numa noite de sábado, pede uma pizza enquanto assiste a TV, mas não quer descer até a portaria, por exemplo, para apanhar essa pizza e exige que o entregador vá até a porta do seu apartamento ou da sua residência, no condomínio horizontal, no caso, se ele tem esse tipo de postura, ele está fragilizando toda a segurança do condomínio, porque muitas vezes essa pessoa realmente é apenas o entregador de pizza, mas muitas vezes também é um informante, muitas vezes é o próprio criminoso se passando por um trabalhador para entrar nesse condomínio, obter informações ou já tentar uma invasão propriamente. Então depende exatamente desses fatores. O comportamento das pessoas é uma coisa extremamente importante na forma como o crime acontece. E o condomínio é um exemplo clássico disso. Então, por exemplo, quanto à estrutura do condomínio. Por exemplo, se o meu condomínio tem um portão para a entrada de pessoas ou para a entrada de veículos que fica fora das vistas da portaria, isso pode aumentar o fator de risco, porque alguém poderá entrar pelo portão de carro, de veículos ou pelo portão de pedestres sem que ninguém veja. Por exemplo, com um portão esquecido aberto, ou naquele período como o portão é lento, ele vai demorar para fechar. Então, resultado, a estrutura física nesse caso precisaria fazer com que os dois estivessem sob as vistas do porteiro, de forma que ninguém pudesse entrar no condomínio sem que o porteiro verificasse quem estava entrando. Da mesma forma, aqueles condomínios que têm, por exemplo, uma garagem totalmente fechada e que permanece às escuras à noite, enquanto passa a noite durante a madrugada, acaba também havendo um risco maior, porque muitas vezes há casos até de delinquentes que são moradores do condomínio. Condomínios maiores têm apresentado esse problema, onde garotos muitas vezes ou pessoas fazem arrombamento em veículos para tirar o som, para tirar um determinado acessório. Se essa garagem é totalmente fechada e não permite a visibilidade do entorno, e principalmente se ela fica às escuras à noite, ela vai ter menor nível de segurança de um que fosse totalmente aberto. Tudo isso faz com que seja muito variável o nível de segurança que você tem nos condomínios. Então, ele pode ser uma boa solução de segurança, como qualquer residência pode ter um nível de segurança, dependendo do comportamento dos seus moradores e dependendo minimamente da sua estrutura física. Vale dizer, não tem segurança apenas as pessoas que podem contratar alarme monitorado, vigilantes e tem cerca elétrica ou câmeras. Não, mesmo uma residência humilde de uma família mais pobre, mas que tenha uma boa visibilidade, que as pessoas se conheçam, os vizinhos do entorno, uma mínima iluminação, pode ter às vezes um nível de segurança até maior do que uma residência de alto padrão, onde as pessoas não se comportam de forma adequada em relação à sua própria segurança. As pesquisas mostram, Coronel, que os jovens são as maiores vítimas da violência e os pais se preocupam muito. De que forma os pais podem orientar os jovens, seja na ida para a faculdade ou para sair à noite, para se divertir? Que tipo de orientação os pais podem dar para prevenir? Conversar muito com os filhos e estar o tempo todo atentos a mudanças de comportamento, em defesa dos próprios filhos, porque às vezes são más companhias, é uma outra questão importante que os pais verificassem. O filho, a filha vai sair com amigos, mas quem são esses amigos? Aonde eles vão? O que eles vão fazer? Eu acho que é um direito que muitos pais têm aberto mão, até para talvez não, como os próprios garotos dizem, não pegar muito no pé do jovem, deixar que ele vá, não, eu confio no meu filho, mas é um hábito que eu tenho, por exemplo, com os meus filhos. Onde é que você vai? Que hora que você volta? Com quem que você vai sair? Como sendo policial, eles já sabem que essa é mais ou menos a regra do jogo. Mas, para todos os pais, seria interessante manter esse mínimo controle. Não apenas para que o pai saiba, mas para que o jovem se sinta acompanhado. Isso também é uma forma de carinho, que o jovem se sente alijado muitas vezes porque o pai não se preocupa.
E às vezes, e nós observamos muitos casos, onde muitos jovens ingressaram no mundo das drogas como uma forma de agredir os pais. Tipo assim, olha, você não ligava para mim, olha, agora eu sou um usuário de droga, e agora? Entende? E assim, essas recomendações básicas, e principalmente assim, aquela recomendação, se os filhos vão, se a preocupação da família não é nesse sentido, mas sim com a própria segurança do jovem em relação ao entorno, é procurar orientar no sentido de que eles evitem deixar, por exemplo, o carro na rua, se for numa danceteria, que fique num estacionamento fechado, que eles, da mesma forma, evitem deixar expostos bolsas, celulares, produtos de maior valor dentro do interior do carro, enquanto ele está fechado, que os pais também orientem os filhos a observar o local onde eles vão, se são locais conhecidos, se são locais inspecionados pela prefeitura, pela polícia, porque muitas vezes são lugares funcionando de forma clandestina, irregular, onde às vezes há tráfico de drogas, há consumo ilegal de bebidas, às vezes fornecimento para adolescentes, o que é rigorosamente proibido por lei. São cuidados básicos que podem melhorar muito a segurança do jovem com o acompanhamento da sua família. Coronel, no Brasil, o debate sobre o crime, sobre a segurança, a violência, passa muito por questões políticas e também pela questão da origem do crime, questões sociais. Para o senhor, para quem está do outro lado, para quem é da polícia, o senhor acredita que esse viés social, político, até às vezes ideológico da discussão sobre a segurança, ele acaba eclipsando o debate? Isso é bastante complicado, porque eu vejo da seguinte forma: como nós temos mais de 150 milhões de técnicos de futebol, nós temos mais de 150 milhões de peritos em segurança. Todo mundo acha que segurança é uma coisa fácil, simples, é só reduzir a maioridade penal, é só botar mais armamento na mão da polícia, é só abrir vagas nas penitenciárias. Só que essas soluções convencionais não são as melhores formas. Só que como isso acaba assumindo muitas vezes um certo valor político, e principalmente político-eleitoral, isso acaba se transformando num mote como estratégias de segurança. Então, quando você fala na questão social, essa realmente é fundamental. Mas, principalmente, precisaria aquela política consciente e, principalmente, uma política que se desenvolvesse com políticas a longo prazo, principalmente. Por exemplo, infelizmente é tradicional, cada vez que muda uma bandeira política, projetos bons, projetos de excelente qualidade, que estavam tendo um bom andamento, por causa dessa mudança, acabam indo para a lata de lixo. Então, a partir do momento que nós tivemos uma classe política focada mais nessa questão, o Brasil que nós queremos, não apenas para agora ou para um mandato de 4 anos ou daqui 3 anos, mas o Brasil daqui 5 anos, daqui 10 anos, e que essas políticas se encaminhassem nesse sentido. Para nós que estamos lá na ponta, no dia a dia, a gente vê o reflexo dessas políticas que vão e vêm e que são feitas, depois são desfeitas, e muitas vezes as polícias, de uma forma geral, elas são protagonistas dessas políticas públicas, que acaba se dando a impressão que foi uma incompetência da polícia ela não ter dado certo, mas às vezes foi apenas a descontinuidade de um programa de governo, que até então era importante. Então, essa questão, principalmente, política principalmente de Estado, e não apenas de governo, que ela não mude quando muda a bandeira política, mas que a necessidade do cidadão de não apenas sobreviver nas grandes cidades, mas se desenvolver, ter um padrão de vida aceitável, e não apenas na questão de segurança, escola, saúde, tudo isso pode fazer com que a gente tenha mais facilidade para que as políticas se realizem e não fique apenas no discurso, seja direitos humanos, seja polícia comunitária, seja uma polícia efetivamente em defesa do cidadão. Uma coisa que está mais no discurso ainda que na prática, porque tradicionalmente a polícia brasileira era uma polícia mais adaptada para proteger o Estado e não o cidadão. Então isso agora se tenta trabalhar na questão polícia comunitária, polícia cidadã, polícia interativa, direitos humanos. São coisas fundamentais que precisam se integrar nesse sistema, mas não como um mote de discurso político. E que acaba quando acaba o discurso daquele mandante, mas que ele se integre até a base nos sistemas que estão sendo desenvolvidos por aquele Estado. Coronel, nesse tempo curto que a gente conversou, o senhor deu várias dicas de prevenção na questão da segurança. Por que essas dicas não vêm mais a público? Por que esses pequenos toques que o senhor deu nesse tempo que a gente conversou, eles não são sabidos da maioria da população? Ou são e não são lembrados? Muitas pessoas já ouviram falar nisso.
Só que nós não conseguimos fazer com que as pessoas mudassem o seu comportamento. É a mesma questão. Há pouco eu vi uma propaganda, uma reportagem de que estavam havendo novos casos dessa nova gripe. Por quê? Porque as pessoas estavam deixando de tomar aqueles hábitos de proteção que já estavam incorporadas. A segurança pública acontece a mesma coisa. As pessoas simplesmente deixam de tomar determinados hábitos que elas sabem serem saudáveis, comodismo, esquecimento, às vezes pouco caso que se dá essa questão. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos cada vez mais e mais difundir essas informações, porque elas são fundamentais para a segurança das pessoas, mas ao mesmo tempo o cidadão precisa tomar conhecimento da sua parte no processo, que não é apenas críticas ao Estado, ao governo, à própria polícia, mas também ele se prevenir a si e a sua família. A sua segurança pode melhorar muito com isso. Coronel, muito obrigado pelo papo, foi muito instrutivo. Hoje eu caminhei e conversei com o Coronel Roberson Bondaruc, da Polícia Militar do Paraná. O assunto do programa de hoje foram as estratégias que o cidadão comum pode adotar para se prevenir na questão da segurança. E qualquer hora eu volto com outro caminhante. Tchau!